Boa tarde, está começando o 7º episódio da Fatos Esportivos em Casa. Essa também é a nossa última edição. Eu sou a Mariana Alves e apresento o programa acompanhado com os meus colegas a Laura Luzi e o Vinícius Bittencourt. Laura? Olá, gente, tudo bom? Obrigada, Marcelo, pela presença. Obrigada, Mariana, pelo convite. Vinícius? Olá, gente. Prazer estar aqui. Obrigado especialmente ao Marcelo por aceitar essa entrevista com a gente aí. O nosso convidado esta semana é o pesquisador e o idealizador do Observatório da Discriminação Racial no Futebol, Marcelo Carvalho. Marcelo, obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer receber aqui e poder falar de assuntos tão importantes com você. Boa tarde. Eu que agradeço o convite, né? Agradeço a oportunidade de a gente estar ampliando esse debate, falando sobre a questão racial, que é tão importante a gente conseguir ampliar e conversar cada vez mais sobre esse tema. Marcelo, você podia começar contando para a gente como que começou o observatório, toda a sua história, sua formação, o pessoal te conhecer melhor também? Bom, eu sou Marcelo Medeiros Carvalho, sou formado em administração de empresas, MBA em gestão administrativa e durante algum tempo eu fiz um curso de gestão do esporte e fiz 2 semestres de um curso de pós-graduação que eram de 4, acabei não terminando. Mas sempre fui um cara que gostei do futebol e sempre gostei também de pesquisar a questão racial. E aí, em 2014, com aqueles casos de racismo com o Márcio Chagas, o Tinga e o Arouca, eu fui pesquisar a quantidade de casos de racismo do futebol brasileiro, o que acontecia com cada caso, qual era o histórico do racismo no futebol brasileiro, né? E aí, não encontrando as informações, eu disse, olha, tem uma oportunidade de trabalho aqui, e aí criei o observatório. Pensei na criação do observatório, que nasceu com o objetivo de monitorar e denunciar os casos de racismo no futebol, né? E ter um espaço onde a gente pudesse ter todos os casos lá e pudesse acompanhar o desdobramento. E aí, em 2014, nasce o observatório, são 6 anos de luta, né? São 6 anos de trabalho, onde a gente começa, aos poucos, ver algum resultado desse trabalho, ver que a mídia está cada vez mais atenta aos casos de racismo, os jogadores e torcedores estão cada vez mais denunciando os casos. Isso mostra que o trabalho do observatório começa a ter um pouco de resultado e de valorização. Marcelo, quando eu comecei a estudar sobre você, principalmente, tudo mais, eu vi uma matéria sua no El País, que você disse que no Brasil, para você ter sucesso, ser famoso, ou você tem que ser cantor, ou você tem que ser jogador, e que você sabia que você tem que batalhar muito na sua vida para tudo isso, né? Para ser reconhecido. Como que você também relaciona isso com o projeto? Na verdade, para os meninos de periferia, né, negros, a gente nasce com esse discurso, vamos dizer assim, que a gente vai ter 2 oportunidades, né? Ou nós vamos conseguir sair daquela pobreza e avançar um pouco mais na vida economicamente, ou a gente vai ter que ser jogador de futebol, ou vai ter que ser músico, né? Então, eu tenho 47 anos e ouvi muito isso ao longo da minha infância. E aí, meu pai insistiu muito que o caminho não era esse, o caminho era estudo. Eu acabei seguindo o caminho dele, mas ao longo da vida a gente vai vendo, né? Cada vez que a gente começa a galgar outros espaços, né? Fiz o primeiro grau, fui para o segundo grau, fui para a faculdade, e aí a gente percebe que a quantidade de pessoas negras nesses espaços é cada vez menor, né? Então, no colégio público, a quantidade de meninos e meninas negras era maior, no colégio particular, onde eu fui, era menor, na universidade o número também é menor, nas empresas a gente vê uma falta de diversidade. Isso é o que é a sociedade brasileira, assim, né? Então, quando a gente fala dessas possibilidades, é uma luta que a gente tem hoje de tentar inverter esse processo, né? E aí, por isso que a gente luta tanto pela questão das cotas, por isso a gente luta tanto pela questão da representatividade, né? É o que eu digo hoje, assim, uma menina e um menino que olha a Maju Coutinho hoje, por exemplo, num jornal, né, sendo âncora de um jornal, ela também vai pensar, ela também vai sonhar em estar naquele espaço. Por isso que eu digo que a gente precisa passar para essas crianças bons exemplos. E o futebol é um grande canal de comunicação, né? O futebol hoje
pode ser equiparado a um canal, a um veículo de comunicação. Só que a gente precisa passar para essas crianças que o futebol não é o único caminho. Ele é um dos caminhos, né? Então, o Observatório trabalha com essa questão, né? De utilizar o futebol para que a gente consiga conversar com a sociedade sobre racismo e outras formas de preconceito e discriminação. É verdade. Durante, quando a gente preparava esse roteiro, eu pensei como eu traria esse assunto e eu acho difícil, porque eu não posso falar de uma realidade que não é minha, não posso falar de uma dor que mesmo eu fico sentida quando eu vejo, mas nunca aconteceu comigo. E daí eu falei, eu vou trazer algum outro colega, né, também para falar. Daí eu me deparei com a minha turma, eu olhei, são 45 estudantes, nós somos da PUC, né, uma faculdade particular, e não tinha nenhuma pessoa negra na nossa sala. Isso me doeu muito. Eu até falei, gente, como que eu posso fazer uma entrevista dessa? Só a gente branca querendo falar de um assunto assim, né? Então, isso me doeu muito e deixar isso também marcado na nossa entrevista, né? Laura, quer continuar? Claro, não, primeiro eu queria agradecer o Marcelo por se dispor a falar desse assunto, né? É algo que a gente tem visto bastante, especialmente agora que essas discussões tomaram mais espaço dentro da mídia, que bom que tomaram. Eu vi muitos negros, inclusive a própria Maju Coutinho falando sobre que negros, na verdade, estão aí para falar sobre tudo, sobre esporte, não só sobre racismo, né? Que negro tem que ser visto para falar de todos esses assuntos importantes e, enfim, qualquer assunto dentro da nossa sociedade. Então, venho agradecer primeiro ao Marcelo por topar, né, tá aqui falando sobre esse assunto que imagino eu que seja bem difícil. E eu tenho uma dúvida que é quais são os ideais do projeto, né? Quando ele surgiu e se ele tem atingido hoje esses objetivos que você teve quando criou o projeto. O primeiro objetivo era conseguir mostrar para a sociedade que os casos de racismo no futebol não são casos esporádicos, né? Então, esse primeiro objetivo a gente conseguiu. A gente, ao longo de 2019, por exemplo, nós monitoramos 63 denúncias de racismo no futebol, tá quase um caso por rodada. Então, a gente conseguiu quebrar aquele mito que os casos de racismo acontecem de vez em quando apenas, né? Que o Brasil não tem esse problema como tem na Itália, como tem no leste europeu. Esse é o primeiro objetivo, a gente conseguiu atingir. O segundo objetivo, que é conseguir trabalhar em parceria com os clubes de futebol e com os atletas, é algo que a gente ainda está começando a fazer, né? Ainda está conseguindo fazer de forma muito tímida. E o avanço vai acontecendo aos poucos. Assim, a gente tem hoje parceria com alguns clubes que entenderam a necessidade de falar sobre racismo, a necessidade de tocar nesse assunto e se posicionar. E com atletas, o que a gente vem buscando é uma quebra de silenciamento. Porque a gente sabe que, ao longo da história, sempre existiu um silenciamento junto aos atletas, né? Uma orientação para que eles não falassem sobre o tema. E também, em alguns casos, teve represália de quem falou. Então, a gente sabe que é muito difícil quebrar esse paradigma do silenciamento ao não silenciamento. Mas a gente está conseguindo, a gente está percebendo que tem aumentado muito o número de denúncias que partem dos próprios atletas. Então, isso é um avanço. E é essa caminhada, né? Então, o primeiro objetivo já foi atingido, que é conseguir chegar em quem manda no futebol para que eles entendam que o caso de racismo tem acontecido. E o segundo objetivo, aos poucos, a gente vai conseguindo, né? Que é estar em parceria com os clubes de futebol e com os atletas. Uhum. E eu ia te perguntar do Bahia especificamente, né? Que foi o primeiro clube que começou a falar em todas as questões de diversidade, tanto racial quanto de gênero, fez várias propagandas, né? E iniciativas de marketing em relação a preconceito, tanto de homofobia, como preconceito com a mulher, com o negro, enfim. Me diz por que você acha importante que grandes clubes como o Bahia comecem a se pronunciar? Porque a gente vê alguns se pronunciando, mas ainda muito pouco, né? O Bahia tem grandes iniciativas em relação a isso. E por que você acha isso importante, que os clubes tomem a frente nessas questões da nossa sociedade, que também estão presentes dentro do futebol, né? Laura, deixa eu complementar um negocinho antes. Eu também pensei nisso e a importância do time falar e o time não se preocupar em se indispor com os outros torcedores que são contra, que não pensam. Aqui na nossa cidade aconteceu muito disso, tipo de time se pronunciar,
e o outro time não falar nada, ficar calado, tipo, por medo dos torcedores não gostar? Tipo, até que ponto o time pode ficar quieto com medo da torcida? Eu penso que, em primeiro lugar, os clubes devem ter posicionamento, porque na torcida de todos os clubes de futebol existe uma diversidade muito grande, né? Então, todos os clubes têm torcedores LGBTs, negros, brancos. Essa diversidade acontece nos clubes de futebol. E um clube de futebol, ele quer que todos sejam bem-vindos. Então, ele precisa promover essa diversidade, essas campanhas, para que o torcedor se sinta, de fato, acolhido pelos clubes, né? Porque o futebol hoje, se a gente parar para analisar e prestar bem atenção, o futebol é um espaço extremamente machista, né? Extremamente heterossexual, assim. A questão da virilidade, a questão do macho, né? Do enfrentamento e tal. Mas se a gente para olhar quem está assistindo uma partida de futebol, a gente vai ver uma diversidade muito grande. E aí a pergunta, né? Economicamente, um clube não quer esses torcedores diversos frequentando o estádio, não quer esses torcedores diversos comprando produtos do clube. Eu acho que todos querem, né? Então, eu acho que por isso também a necessidade de fazer campanha, de se mostrar que o clube não só aceita, né, mas que o clube trata a todos iguais e todos são bem-vindos. Eu acho que o Bahia conseguiu entender isso e o Bahia está à frente de todos os outros clubes porque ele entendeu que não é apenas posicionamento de marketing, né? Ele entendeu que, de fato, é preciso que esse posicionamento exista e que ele seja entendido por todos. E aí o Bahia teve a coragem de se posicionar e como você bem completou a pergunta, o Bahia hoje não está preocupado com aquela parcela da população que não quer ouvir esses temas, né? O Bahia, ele decidiu que, olha, eu vou falar, e diferente do que possa ter imaginado esse núcleo que surgiu no Bahia, hoje o Bahia está se tornando o segundo clube de quase todo o brasileiro. Tem brasileiros de todas as regiões do país que eu vejo falar que não, meu segundo clube hoje é o Bahia, porque o Bahia se posiciona, porque o Bahia tem uma campanha. Então, o Bahia está tendo uma acolhida muito grande em todo o Brasil. Eu acho que, em termos de alcance, ele está tendo um sucesso que nem sei se o Bahia próprio esperava chegar nesse sucesso que ele está tendo. Verdade. Vinícius? Bom, Marcelo, queria fazer uma pergunta aí, se na sua opinião a FIFA, né, que é a Federação Internacional de Futebol, se ela ainda está atrasada no sentido de impor medidas eficientes que têm como objetivo combater os atos discriminatórios, punir esses atos. Eu englobo não só os atos racistas ali, como homofobia, enfim. Eu queria saber se eles estão realmente atrasados, entre aspas, nessas imposições de medidas para com esses atos. Eu diria que atrasados não estão, porque o ano passado, se eu não estou enganado, foi em 2019, a FIFA lançou um novo código de conduta, né? E nesse código ela prevê a paralisação e o encerramento das partidas quando o árbitro identificar um ato racista ou um ato homofóbico. E a FIFA veio punindo ao longo das eliminatórias para a Copa da Rússia 2018, durante os jogos, as eliminatórias, jogos onde os torcedores tivessem entoado cânticos racistas ou cânticos homofóbicos. Então, a gente parar para pensar que a FIFA está olhando para essa situação, a gente pode dizer que sim, a FIFA está olhando e ela não está atrasada em relação a isso. Porém, a gente pensar que as punições, elas, na maioria das vezes, elas são brandas e que, de fato, a gente não vê uma campanha efetiva da FIFA, aí a gente pode dizer que sim, a FIFA está um pouco atrasada, porque não basta punir, né? A FIFA precisa pensar em formas de promover a diversidade, em forma de, por exemplo, fazer com que o árbitro cumpra o que ela determinou. Porque a gente está vendo ao longo do mundo, né, que a FIFA deu ao árbitro o poder de encerrar uma partida quando houver a identificação de cânticos racistas, mas quem está sendo punido é o atleta que foi ofendido. Por exemplo, é o caso do Tyson, é o caso do Marega, é o caso do Balotelli, que após ouvirem insultos racistas e se indignarem com esses cantos,
eles acabaram sendo punidos com cartão amarelo. O Tyson, inclusive, foi expulso e teve um jogo de suspensão. Então, a FIFA precisa não só pensar em ações punitivas, mas precisa, de fato, colocar isso em prática, dar o aparato para os hábitos colocar isso em prática e promover mais campanhas de conscientização e de educação. Sim, isso se encaixa até numa questão que eu tinha pensado aqui, que eu tinha levantado um dado do próprio observatório de que os atos discriminatórios do futebol brasileiro cresceu 70% em 2019 com relação a 2018. Daí eu ia propor até essa pergunta, se isso está ligado mais a uma fraqueza de punição ou se estava ligado a uma falta de comoção com campanhas, enfim. Eu atribuo, tá, o aumento dos casos de racismo a dois fatores, né? Um é o momento político que o Brasil e o mundo vem enfrentando, onde a gente tem hoje um governo que claramente apoia discursos de ódio, e isso está dando coragem a pessoas que sejam preconceituosas a também falar discurso de ódio, né? E aí isso vai ter reflexo no campo de futebol. E, por outro lado, a gente tem uma maior conscientização de torcedores e jogadores. Eu percebo que aquele jogador que antes pensava que o insulto racista ele deveria silenciar e deveria até aceitar, ele está entendendo hoje que não. Ele não deve silenciar, que quando ele é insultado racialmente, ele está sendo insultado dentro do ambiente de trabalho dele, né? E dentro do ambiente de trabalho dele, ele precisa ser respeitado. E esse é o entendimento que está surgindo agora, assim, de 2, 3 anos para cá, que a gente está vendo os atletas denunciarem mais os casos de racismo. Então, eu atribuo ao aumento, né, a esses dois fatores, assim, ao aumento do discurso de ódio por governantes e o aumento da conscientização de torcedores e jogadores. E a maioria dos casos de racismo com os jogadores, na maioria das vezes ela passa despercebida, né? Ela é mais vista quando o jogador toma alguma atitude, como foi com o Tyson, que acabou mostrando o dedo meio, jogando a bola na torcida, chutando a bola na torcida do Dinamo de Kiev, do Daniel Alves, enfim, jogadores que na hora ali do jogo acabam se pronunciando de alguma forma, né? Seja de uma forma um pouco mais violenta ou menos, mas claro, com muita razão sempre. Mas você acha que qual pode ser a orientação, então, para os atletas? Porque se eles reclamam ali, dependendo da forma como reclamam, são punidos, e indevidamente, na minha opinião, né? São punidos por se pronunciarem de alguma maneira, qual a orientação deve ser para esses atletas que são vítimas desse crime, né, dentro de campo? Porque é um crime. Independentemente se ele está no ambiente de trabalho ou não, o racismo é crime. E você acredita que denunciar os casos ajuda a combater, a diminuí-los? Ah, sim. A denúncia é fundamental, né? Só que a denúncia, por exemplo, indo para a segunda parte da tua pergunta, a denúncia ela precisa avançar um pouco mais. Assim. O jogador ou o torcedor ofendido, ele reclama no primeiro momento, aí a imprensa vê a reclamação. Algumas vezes ele registra um boletim de ocorrência, só que é preciso que, além do boletim de ocorrência, ele leve esse caso para o judiciário, né? Porque um caso de racismo, o Ministério Público, ao perceber um caso de racismo, ele mesmo entra com processo. Não precisa a vítima entrar com processo. Mas como esses casos que a gente está falando, todos eles acabam se enquadrando em injúria racial, é preciso que a vítima entre com uma representação na justiça. E aí esse segundo passo a gente não tem percebido. O atleta diz que é uma incomodação que eu não quero, a falta de informação faz com que ele entenda que ele vai precisar ir àquela cidade toda vez que for citado no processo, é o delegado que não quer registrar o boletim de ocorrência. Então, todos esses fatores fazem com que os jogadores não entrem com representação contra o agressor. A primeira parte da tua pergunta que tu fez, é preciso uma orientação maior da FIFA, e quando a gente fala em termos internacionais, mas aqui no Brasil da CBF e do STJD, para que os árbitros ouçam os atletas que reclamam de racismo. Porque não tem um caso ou dois, são vários casos onde o atleta é ofendido e ele corre em direção ao árbitro para reclamar que está sendo ofendido. A primeira reação do árbitro, quando o atleta vem na direção dele de forma mais calorosa, né, de forma mais intensa,
primeira reação do árbitro é puxar o cartão amarelo. Ele nem ouviu o que o jogador falou, mas ele já puxa o cartão. Então é preciso que o árbitro de futebol ouça o atleta antes de tomar uma atitude. Então, se o atleta se dirigir ao árbitro, e é preciso que ouvir, né? Tá, o que tu quer? Não, eu quero reclamar que tem um torcedor em determinado espaço do estádio me xingando. Opa, então tá, então eu vou comunicar ao quarto árbitro, que vai chamar o policiamento e vai lá verificar. Isso precisa ser, é uma orientação que precisa ser passada pela CBF, pelo SJD, pelas federações regionais, porque senão é muita pressão em cima do árbitro do jogo. Ele já tem que estar ali atento a 360 graus, né, com tudo que está acontecendo dentro do campo. E aí pedir para que ele seja o cara que vai fiscalizar a questão do racismo é um pouco demais. E ele também sabe que se ele encerrar uma partida e dar a vitória a um clube por conta do racismo, ele vai sofrer algum tipo de represália. Então é preciso que a FIFA avance um pouco mais nesse código que ela propôs. Eu acho que, de repente, coloca o quarto árbitro em ação, ou faz com que um programa que já existe na Europa, que é observadores no estádio. Então, no Campeonato Europeu, né, na UEFA, tem observadores que vão ao estádio e ficam ali fazendo anotações, tirando fotos, filmando, e essas orientações depois vai para um comitê da UEFA para que seja avaliado e o clube seja punido ou não. Eu acho que o caminho passa por aí. Não dá para ficar tudo nas costas do árbitro. Bom, Marcelo, eu gostei muito do ponto que você tocou também na questão dos torcedores, né? Porque o jogador, quando ele sofre esse tipo de preconceito, vítima desse crime, ele tem mais mídia, a imprensa presta atenção se ele paralisa o jogo ou se manifesta de alguma forma. E quanto aos torcedores que estão ali dentro de uma arquibancada cheia de gente e, teoricamente, não tem ninguém olhando por eles, como eles podem se manifestar? E também uma outra questão é a questão da impunidade, né? Se de alguma forma eles sentem que talvez mesmo que ainda eles denunciem, consigam falar sobre isso e achar quem foi o culpado, se de alguma forma aqui no Brasil ainda essas pessoas que cometem o racismo são punidas de alguma forma ou não. Acaba que essa impunidade desencoraja a vítima de racismo a denunciar. Nós temos duas questões, né? Primeiro quando o torcedor ele é vítima de racismo do torcedor do time rival ou do time que naquele momento, né, é o oponente, os torcedores que estão à volta, eles prestam uma solidariedade e muitas vezes alguém filma, alguém fotografa e consegue ter uma prova do que aconteceu. O problema maior é estimular essa vítima a que ela vá até uma delegacia e registre um boletim de ocorrência, né? Essa parte é muito mais difícil, porque tem toda aquela questão de denunciar racismo no Brasil, não é algo tão fácil, é sempre muito complicado ir até uma delegacia e registrar um boletim de ocorrência, mas tem algo que ainda é pior, que é quando o ato de racismo acontece com a mesma torcida, né? Então é um torcedor do mesmo time que ofende racialmente o torcedor daquele time. Porque daí, quando esse torcedor levanta para dizer, né, levanta a situação para dizer que sofreu racismo, aí os que estão em volta, com medo de punição ao clube, vão dizer, não foi isso que aconteceu, não foi bem isso, veja bem, porque, na verdade, eles não estão preocupados com aquela vítima do racismo, eles estão preocupados com o clube. Então, muitas vezes, eles vão omitir e até dizer que aquilo não aconteceu. Então, e outro parênteses também é importante a gente levantar aqui, quando o racismo é feito por um torcedor contra um funcionário que está atuando dentro do estádio, né? A gente tem percebido diversos casos de torcedores que ofenderam funcionários que estão trabalhando no jogo. Então, para isso, os clubes de futebol precisam urgentemente fazer promover um grupo, um trabalho de acolher as vítimas, né? Então, por exemplo, tu sofreu racismo na arquibancada do estádio, é necessário que o clube disponibilize um telefone de contato e que os seguranças que estão ali no estádio sejam orientados a te ouvir. Então, por exemplo, eu estou no estádio sentado, eu fui vítima de racismo, que eu posso me direcionar até um segurança
e que esse segurança entre em contato com o sistema de administração do jogo e relate o que aconteceu. Mas para isso é preciso que os clubes façam esse trabalho, né? De formar um grupo, disponibilizar um telefone, treinar os stewards. Todo esse trabalho é preciso. E aí que a gente tem um problema, né? Qual é o clube que realmente está disposto a fazer isso? Qual é o clube que vai querer perder, como eles dizem, né? Perder tempo com essa questão racial? Então, assim, é um trabalho que precisa ser feito, é um trabalho de longo prazo, né? Mas que precisa começar, mas aí sempre vai depender da boa vontade dos clubes de futebol. O observatório tem tudo isso montado, assim, né? Todo o passo a passo do que o clube deve fazer. Disponibilizar um número de telefone, treinamento para os stewards, tentar resolver aquela situação e até mesmo orientar a vítima a ir numa delegacia junto com o funcionário do clube, sem pensar na questão da punição ao clube, né? Tem que pensar na vítima. Agora, é um processo delicado, é um processo que a gente vê como muito difícil de acontecer no futebol brasileiro nesse momento. Verdade. Algum ponto, Vinícius, ou podemos ir para o segundo bloco? Acho que podemos ir para o segundo. Então, o segundo bloco, na verdade, ele é basicamente o que a gente está conversando agora, mas trazer mais questões problemáticas no futebol. E eu fiquei pensando, o futebol hoje, ele é visto como um lugar sem lei, você acha? Você acha que está mudando isso? As pessoas colocam um sentimento tão à tona no estádio como se me vem muito a cena daquela torcedora do Grêmio, que ela xingando, assim, é bem nítida a câmera no rosto dela, ela gritando. E como que a pessoa pode chegar num ponto de fazer tudo aquilo e achar que nada vai acontecer com ela? A gente precisa entender, né, que na construção do futebol brasileiro, o estádio de futebol ele sempre foi um espaço onde as pessoas diziam que era um espaço onde tudo poderia ser feito em nome da torcida ou de apoio para o clube, né? Então, por exemplo, eu ouvi muito na infância que, bom, se eu estiver frustrado, se eu estiver decepcionado, se eu estiver triste, eu vou para o estádio de futebol e lá eu canto, lá eu grito, lá eu extravaso e aí eu vou voltar para casa melhor. E aí dentro desse gritar, extravasar, tava autorizado tudo, né? Tava autorizado tudo. Mas e aí a gente ao longo da história sempre percebeu, né, que existiam gritos racistas, que existiam gritos homofóbicos, que existia violência contra a mulher. A questão toda foi que o mundo começou a se transformar. A gente percebe que a transformação ela está acontecendo. Eu me lembro muito bem, por exemplo, de ir ao estádio de futebol há uns 10 anos atrás, e quando entrava uma mulher, todos os xingamentos possíveis eram ditos para aquela mulher. Não interessava se ela estava sozinha, se ela estava acompanhada, se ela estava vestida com uma burca, se ela estava vestida com shorts, não interessava. Todo xingamento era direcionado àquela mulher que entrava dentro do estádio de futebol. Hoje a gente praticamente não vê isso. Hoje, se um torcedor levanta para xingar, né? E no caso, xingar uma mulher, automaticamente alguém do lado vai dizer, cara, o que é isso? O que tá fazendo? Que loucura, que país tu tá, que mundo tu tá. Então a gente vê essa transformação acontecendo. É algo que é perceptível que a mudança está acontecendo, mas é uma mudança que está acontecendo aos poucos. A gente teve uma mudança também de comportamento, por exemplo, no Brasil, quanto aos arremessos de objetos no campo de futebol, no campo de jogo, né? Diminuiu muito, algo que a gente vê muito na Libertadores. Mas é isso, assim, é uma mudança de comportamento que muitas vezes ela vai acontecer a partir das leis, né? A partir das punições. Mas é isso, é uma mudança que muitas vezes ela é promovida de fora dos clubes para dentro, né? A gente tem grupos que se organizam hoje, coletivos, que lutam contra o machismo, que lutam contra a homofobia, e esses grupos não estão dentro dos clubes de futebol, mas estão promovendo mudanças. Marcelo, eu queria perguntar... Deixa eu completar. Eu nem imagino como que deve ser hoje, mesmo que a gente ainda, a Laura também acompanha muito futebol também, eu nem imagino a gente ir no estádio e ser xingada. A gente é tipo nossa, vou mudar a frase, que eu não... Nossa, travou a língua. Hostilizada, desculpa. De outras formas, tipo, por exemplo, a gente vai no jogo, tá calor.
ah, mas vamos de calça, né? A gente ainda tem isso. E a importância também de grupos femininos, né, para acolher e não se sentirem tão sozinhas. Foi legal isso que você retomou. Vinícius, desculpa, pode continuar. Marcelo, trazendo um pouco mais para a questão do futebol brasileiro, na sua opinião, o STJD ainda age com uma certa complacência, uma fraqueza assim, na hora de tomar as medidas depois que foram devidamente identificadas os atos racistas, enfim, como no caso a gente pode, como você já citou, o caso do Aranha, enfim, se há uma complacência por parte do STJD. Eu acho que o STJD precisa ser mais rígido, né? Logo depois que a FIFA divulga aquele código, o STJD se pronuncia e diz que aqui no Brasil também vai estar atentos aos gritos homofóbicos e vai punir, né? Permissão de punir, conforme o artigo 243G. A questão toda é ser mais enfático na punição, né? Eu acho que tu precisa, no primeiro momento, punir todos os casos de racismo, então, de homofobia. Então, por exemplo, está registrado na súmula que o atleta foi xingado, sofreu um insulto racial, tem que ter punição. Não interessa se foi um torcedor, não interessa se foi 10 torcedores. É preciso que haja punição para que outros torcedores não se sintam encorajados e estimulados a promover gritos, insultos e cânticos racistas. Então, eu acho que essa é a parte do STJD que ele precisa ser mais rígido. A outra questão que vai dentro do que eu falei é que o artigo 243G ele diz que a punição vai depender da quantidade de torcedores que forem identificados cometendo o ato de racismo. A questão toda é que ele não fala em números, né? Ele diz que de 1 a 1000, mas ele não traz especificamente a quantidade. Então, ele precisa colocar ali a quantidade determinada para que não fique subentendido. Porque se ficar subentendido, vai sempre depender da cabeça do auditor e do procurador que vai julgar aquele caso. Então, é preciso ser mais assertivo naquilo que ele está recomendando. Eu acho que é isso. A partir do momento que ele recomenda uma punição, a partir do momento que ele cobra uma punição, a partir do momento que ele pune, a gente vai ter uma mudança, né? Não que a punição seja o único caminho, mas é que vai começar pela punição. Legal. E eu estava pensando também, a gente tem visto, né, aumentar as discussões sobre racismo depois do acontecimento do George Floyd até esqueci o nome do lugar agora, mas enfim, lá nos Estados Unidos, o estado, do George Floyd, e também aqui do João Pedro, da Ágata, enfim, uma sucessão de casos de racismo, enfim, que geram até a morte, o assassinato dessas pessoas, né? O assassinato de George Floyd. E você acredita que, pegando o gancho, então, nesses grandes casos de grande repercussão, você acredita que a volta do calendário no futebol brasileiro vai haver uma maior comoção por parte dos clubes e até por parte da própria CBF, das federações estaduais, em realizar campanha e medidas antirracismo dentro do futebol? Eu queria ter essa esperança, assim, mas eu não tenho, né? Eu acho que a partir do momento que a bola rolar, primeiro que a mídia perde um pouco daquela força em noticiar os que os atletas vêm fazendo, o que está sendo falado. E esse debate vai perder um pouco de força. E segundo, que a gente vai precisar entender, se houver uma manifestação, qual vai ser o entendimento da CBF, né? O que a CBF vai fazer se um atleta se posicionar como se posicionou o Marcelo no jogo do Real Madrid. Logo depois que começa essa série de reivindicações a nível mundial, na Alemanha, o campeonato reinicia e diversos atletas protestam, né, contra a morte das pessoas negras, né, contra a violência contra as pessoas negras. E a federação alemã, no primeiro momento, pensou em punir. E aí alguém deve ter dito para eles, olha, cara, tá no mundo inteiro, tá tendo o protesto, no mundo inteiro estão cobrando posicionamento de atletas, não vai ser de bom tom se a gente punir. Então, a Federação Alemã não puniu. Hoje, a Liga Inglesa voltou, e a Liga Inglesa, além de estimular que os atletas se posicionem, em todas as camisas dos clubes que estão jogando hoje, está lá escrito Vidas Negras Importam, né? Então, eu acho que essa mudança e esse estímulo vai fazer com que outros atletas se posicionem. Agora, como é que vai ser no Brasil?
né? Porque no Brasil a coisa já é mais complicada, porque tem aquela turma que diz que racismo não existe, que racismo é mimimi, que a violência é contra todos, que todas as vidas importam e não só as negras. Então, a gente vai ter que esperar o campeonato voltar para ver o que vai acontecer. Na minha visão, né, eu não tenho muita esperança que a CBF, que as federações estimulem o posicionamento dos atletas, que promovam algo como a Federação Inglesa está promovendo hoje. Muito legal ver. Desculpa, pode ir. Queria só completar algo nessa linha, que eu acompanho a Liga de Futebol Americano dos Estados Unidos, a NFL. É interessante que no caso deles, tem um jogador lá o Kaepernick, ele era um jogador que protestava contra, no hino, protestava contra os atos racistas, durante o hino nacional dos Estados Unidos, ajoelhando para a bandeira. E ele foi, dessa forma, ele meio que foi excluído pela liga, ele não está participando mais de jogos. Esse caso que o Kaepernick defende, né? Ele ganhou ainda mais força e os principais jogadores até da liga, os jogadores que estão lá no topo, ganharam a liga no ano passado, eles estão ameaçando fazer o mesmo protesto. Então, queria que a liga vai acabar, eles estão, a manifestação está partindo por parte dos jogadores, isso pode refletir na liga, política de exclusão de todos os jogadores que fazem isso contra a bandeira, protestam contra os atos racistas, vai ficar eles vão ter que excluir os principais jogadores. Então, o que eu queria destacar é que está partindo lá nos Estados Unidos, está partindo por parte dos jogadores, as manifestações. E a princípio, eu acho que vai ter um resultado bem positivo. E é importante frisar, no caso da NFL, que esses dias um comissário, ele pediu desculpa, né, ao Colin, ele pediu desculpa a todas as vezes que a NFL ela barrou, ela puniu ou ela freou as manifestações, né? O que ele disse naquele pronunciamento é que daquele momento em diante a NFL vai não só apoiar os atletas que se manifestarem, mas também vai estimular. Agora, uma coisa é o que ele disse, uma coisa é ver quando os atletas se ajoelharem durante o hino, o que vai de fato acontecer. O presidente americano, Donald Trump, já disse que vai deixar de assistir os jogos se os atletas começarem a se ajoelhar. Então, é isso, né? Por um lado, tem alguém que diz que, olha, é permitido, por um outro lado, tem uma autoridade que diz que não quer que isso aconteça. Então, de novo, assim, a gente vai ter que esperar a liga voltar para ver qual é o que vai ser o cenário que vai se dar, né? Quando a liga voltar e principalmente quando os atletas se manifestarem. O nosso papo está muito bom, mas vamos também para o nosso terceiro e nosso último bloco, infelizmente. Ficaria horas aqui conversando sobre vários assuntos, pelo visto você tem para falar muito. Vamos falar agora de o lugar da mulher no futebol, né? Temos aqui a Laura, mais uma vez. Eu amo muito a Laura, porque ela acompanha muito, ela é muito para falar tudo. Então, eu falo, Laura. E eu também queria que você falasse sobre como que é a pesquisa, os estudos baseados no futebol, na homofobia, o machismo e tudo mais, assim. Se quiser fazer uma introdução, assim, ou a gente pode ir para as perguntas. Eu posso falar, por exemplo, como é que a gente trabalha, tá? Porque depois desse monitoramento ao longo do ano, a gente vai colocando no site as notícias e informações que nós vamos encontrando, nós publicamos um relatório, né? Então, esse relatório tem todos os casos, que a gente gosta de dizer que tem todos os casos noticiados pela mídia esportiva. Claro que um ou outro vai fugir, mas de modo geral, todo caso que a mídia torna público em alguma rede social, em algum canal, a gente acaba tendo conhecimento e depois jogando nesse relatório. É importante frisar que o relatório ele vai trazer apenas casos noticiados pela mídia esportiva, porque a gente, ao longo do ano, recebe diversas denúncias, algumas a gente até interage nas redes sociais, mas a gente, como não tem como atestar a veracidade delas, a gente não traz elas para o relatório. Então, a gente tem ciência que o relatório ele não traz todos os casos de racismo, né? Todos os casos de machismo, todos os casos de LGBTfobia. Ele traz apenas os casos noticiados pela mídia esportiva. E eu, particularmente, assim, vendo
futebol, acompanhando o jornalismo esportivo bastante, assim, tenho como referência a Rafaele Serafim, por exemplo, do Sport, da Globo, né, do Sport TV, e eu gostaria, na verdade, de te perguntar sobre representatividade, porque eu admiro ela como mulher e por estar lá, mas por uma menina negra poder ver uma jornalista que se deu bem como ela, que tem uma grande posição como ela, com participações no Redação Sport TV, podcasts ali do Globo Esporte, enfim, fazendo tantas reportagens de tanta relevância, como é para uma menina negra, ou qual a importância, né, da menina negra poder se enxergar na televisão, enxergar que ela pode chegar naquele lugar também, não só como mulher, mas como uma mulher negra ali, né? Então, como você acha essa importância? Assim, qual é a representatividade? Qual a importância da representatividade nesse momento para mulheres que podem olhar, por exemplo, né, eu dei um exemplo da Rafaele só, mas outras tantas mulheres, a Maju, enfim, em todas as áreas, não só no jornalismo. Foi aquilo que eu estava falando daquela história que eu ouvia quando eu era criança, né? Do homem negro, ele vai se destacar ou no futebol ou vai se destacar na música, né? Porque a questão das pessoas negras, elas vão ter destaque quando é preciso usar o corpo e não precisa usar não a mente. Isso é parte de um processo racista que o Brasil teve, né? De dizer que pessoas negras não eram capazes intelectualmente, e isso acaba que, enquanto a gente não conseguir quebrar esse tabu, né, de colocar pessoas negras nesses espaços, essa reprodução dessa história ela vai seguindo. Então, quando a gente vê, por exemplo, a Maju Coutinho na televisão, a gente vê a Rafaele, a gente vê outros artistas negros tendo destaque, essas crianças que estão olhando esses artistas vão ter coragem de, no futuro, ser aquilo, né? No futuro ser artista, no futuro ser médico, no futuro ser engenheiro, no futuro chegar ao STF, no futuro ser presidente da República. Por quê? Porque eles tiveram alguém para se espelhar. Porque não ter alguém para se espelhar é muito mais difícil aquele caminho, né? Porque, infelizmente, quando tu não enxerga ninguém lá e tu cresce com aquela coisa racista, dizendo, não, tu não é capaz, tu não vai conseguir, e aí tu acha que aquele espaço não é para ti. Aquele espaço não é permitido para pessoas negras, né? E, na verdade, não existe uma proibição. Tu cria aquela proibição mental. E aí, quando tem pessoas nesses espaços, tu acaba, opa, se tem, é permitido. Se tem, eu posso chegar. Se ele chegou, eu posso chegar. Então, é isso, né? É mostrar que capacidade nós temos. É a mesma coisa que as mulheres no esporte, né? As mulheres na televisão comentando, assim, porque quando a gente vai conversar com mulheres que gostam de futebol, a pergunta que elas mais ouvem é: o que é impedimento? Você sabe a escalação do time e tal? Como se todo homem soubesse o que é impedimento e como se todo homem soubesse a escalação dos times, né? Eu não sei a escalação dos times, entendeu? Decor, não é uma coisa que me interessa saber, mas as pessoas acabam cobrando das mulheres. Então é isso, assim, é essa quebra de tabu, né? Preciso quebrar esse tabu e mostrar que, na verdade, é competência. Se tiver competência e oportunidade, a gente vai estar nesses espaços. E eu vejo assim como mulher em tantos âmbitos, né? A mulher não basta ela ser tão boa quanto é o homem, ela tem que ser ainda melhor. Você vê isso também na questão racial, que o negro não tem que ser só muito bom como é o branco, ou enfim, mas tem que ser ainda melhor para poder se posicionar e ocupar esses espaços? Tem uma música... Eu cresci ouvindo Racionais, né? Racionais, pra mim, é uma referência, assim, tipo... Muito bom. Olha, a cidade, o mundo é esse, tá? Aqui eu vou cantar uma música que para te entender como é o mundo. E aí tem uma música dos Racionais que diz isso, né? A gente precisa ser 2 vezes melhor para provar por que a gente está naquele espaço. Porque sempre vai vir um questionamento. Tá, mas o que esse cara tá fazendo aqui, né? Porque a gente parece um ET em determinados espaços. Então vai sempre vir esse questionamento. E o pior, né? A gente acaba introjetando isso e achando que a gente tem que ser melhor mesmo. E aí a tua vida é sempre uma tensão. Eu tenho que ser melhor, eu não posso errar. Sabe, o errar, todo ser humano vai errar, mas a gente cresce com essa coisa de não poder errar, né? E aí ainda vem a questão de posicionamento. Muitas vezes tu chegou em algum lugar e aí as pessoas te cobram. Bom, já que tu tá aqui, tu te posiciona contra a questão de racismo. E aí é algo que eu sempre digo, né? As pessoas nascem com a pele preta, mas nem todas as pessoas nascem com essa consciência racial. Isso a gente vai adquirindo ao longo do tempo e conforme o racismo vai atuando na nossa vida. Então, nem todas as pessoas negras pensam a mesma coisa sobre racismo, nem todas têm o mesmo posicionamento. Então, cobrar posicionamento é muito cruel, né? Então,
é isso. Assim, é preciso entender que nós somos seres humanos e estamos num processo de evolução, de aprendizado sempre. Exato, né? Nós somos sempre machistas e racistas em desconstrução. Então, acho que... Quer dizer, alguns não estão em desconstrução ainda, né? Mas vamos chegar lá. Acho que nós, Não, pelo e é menos, estamos preciso, em e essa tua frase é muito boa, porque assim, é uma frase que todo mundo precisa entender, né? Nós somos machistas, racistas, LGBT-fóbicos, né? Porque Exato. a gente cresceu com isso. Na verdade, não é que a gente não é racista, não é que a gente não é machista. A gente está sempre nos policiando para não repetir, para não cometer. Mas a gente não deixa de ser assim, porque a gente cresceu numa sociedade extremamente racista, machista. Então, a gente fica só se policiando, né? Infelizmente, a gente tem um processo de policiamento interno. Mas se todo mundo pensar assim, que olha, no fundo eu tenho essa questão e preciso me policiar, o mundo vai ser melhor. Porque não adianta dizer, eu não sou machista. Não, como não é, né? Se tu cresceu com o machismo do teu lado, assim, tu cresceu Exato. olhando para a mulher como mulher objeto, é uma desconstrução que eu mesmo faço. E desconstruir o racismo também é para as pessoas negras, né? Porque muitas vezes a gente vai reproduzir o racismo como algo normal, assim, né? Eu vi esses tempos o Edilson Capetinha dizendo que ele, se fosse diretor de um clube, não contrataria um goleiro negro, porque goleiro negro dá azar. É isso, né? Isso é um discurso que ele sempre ouviu, que ele vai repetir. É difícil, né? Vinícius, tem alguma coisa? Não, eu só queria completar também bem o que o Marcelo e a Laura trouxeram aí. Eu acho que essa representatividade que comentaristas mulheres podem trazer é sempre muito mais importante, né? Porque no nosso ambiente, ainda cada vez, como a Laura falou, que sempre tem provar algo a mais, eu vejo que as pessoas esperam por um erro da comentarista para poder julgar na internet, algo assim. Então, eu acho que quanto maior ser o número de comentaristas, mulheres na mídia, nos principais veículos de comunicação, eu acho que é fundamental. Exato, e você vê até o caso da Maju Coutinho, quando ela assume o Jornal Hoje, um veículo infeliz, um jornalista infeliz, resolve fazer uma matéria que contabilizou todos os erros dela na estreia, como se ninguém ficasse nervoso, como se um homem ou um branco nunca ficasse nervoso numa estreia e pudesse cometer alguns erros, e comete em tantos outros, não só na estreia, né? Mas todo mundo erra, não é só a Maju, enfim, mas foram os dela que foram contabilizados. Então, Não, e é extremamente cruel a comparação dela para alguém que totalmente. saiu dali com mais de 10 anos de jornal, né? Totalmente, totalmente. E o que eu vejo, assim, eu vi até numa discussão em que a Rafaela estava, né, ela falando que não basta nós brancos não sermos racistas, é a gente olhar para o lado onde a gente estiver e perguntar e questionar por que não tem pessoas negras do meu lado. É igual a Mariana comentou, né, de estar na turma e falar, estou numa faculdade particular e não tem negro do meu lado, sendo que a maioria do nosso país é negra, então, teoricamente, a maioria de quem está ao nosso redor tinha que ser negro, né? Em qualquer posição. E mais do que isso é brigar, está dentro ocupa um espaço numa empresa, enfim, num trabalho, é questionar, se colocar um pouco de lado para que essas pessoas negras tenham mais espaço para falar também. Enfim, eu acho que essa discussão é extremamente relevante mesmo e foi muito bom poder aprender com você, Marcelo, mais nesse tempo, poder ouvir teu posicionamento também. Eu queria fazer uma última perguntinha antes da gente encerrar. Marcelo, eu faço parte de um grupo organizado de mulheres, né, para o estádio, são as Gralhas da Vila aqui do Paraná, e a gente conversa com outras meninas de outros times, que também tem as gurias do Couto, Atleticaníssimas, que é do Atlético, e a gente estava conversando sobre os hinos, os gritos machistas, e que a gente luta muito para ir contra isso, né? A maioria são, tipo, homofóbico, preconceituoso, e daí se a gente contesta a torcida, né? Mas é muito mimimi. Mas é que a gente canto raiz, a gente canta isso desde muito tempo, desde... E ficam, esse futebol moderno tá ficando muito chato. Então, como combater isso também, né? A gente tá tudo dando para você. Como que a gente faz isso? Não, mas é que, assim, o caminho já começou, né? A gente percebe, assim, você falou de vários coletivos que estão se organizando e que estão discutindo esse futebol raiz, né? Esse futebol que diz que tudo é permitido. E o mais legal nisso é que
grupos rivais, né, de clubes rivais estão se aproximando. Então, a gente vê coletivos de mulheres de clubes rivais que vão conversar, que vão interagir, que vão discutir. É isso, né? O caminho é esse, assim. A gente vai ouvir diversas vezes as pessoas dizendo que, poxa, cara, mas isso não tem nada a ver. Pô, mas antigamente era assim. Por que a gente quer mudar? A gente quer mudar porque uma piada onde só uma pessoa ri não é uma piada, né? Então a gente precisa entender isso. Assim. A gente precisa entender que a violência ela não começa com um soco. A violência não começa com um tiro. Ela começa numa palavra, né? E a palavra, muitas vezes a palavra ela vem disfarçada de piada, ela vem disfarçada de opinião. Então é isso. A gente precisa estar atento para que quando isso aconteça a gente consiga debater, né? A gente consiga discutir isso. Assim. A gente vai formar, a partir daí a gente vai formar uma nova geração que vai entender que eu posso ir para o estádio estimular o meu time sem precisar xingar o outro time. Afinal de contas, eu quero exaltar o meu time, eu não preciso xingar o outro. Eu acho que a partir daí a gente vai começar essa mudança. Mas é assim, é uma mudança que vai demorar tempo, é uma mudança que para a nova geração, não é para os mais velhos, é muito mais difícil, né? Então é uma caminhada, assim. E que vocês não desistam, né? Que vocês se unam cada vez mais e discutam cada vez mais. Vamos chegando aqui para o último episódio do nosso semestre. Eu quero muito, de novo, agradecer, Marcelo, por você ter aceito, por estar aqui conversando com a gente. Foi uma baita experiência. Ficaria também mais horas aqui. Muito obrigado, viu? Eu agradeço e que esse trabalho de vocês sirva de exemplo, né? Para que outros trabalhos também aconteçam, para que outros grupos também se organizem, para que vocês, como bem colocou a Laura, para que vocês estimulem a diversidade nas empresas, nos clubes. Eu acho que é isso. Assim, a gente precisa estimular a diversidade, porque eu acho que quanto mais diversidade houver, a gente vai ter mais troca de conhecimento, mais troca de experiência. É isso aí, gente. E esse daqui foi o projeto da Fatos Narrativos Midiáticos, produzido pelos alunos de jornalismo da PUC Paraná, com a ajuda do professor Renan Colombo e Lenise. Obrigada. Obrigado. Tchauzinho, galera. Tchau, tchau. Muito obrigada, Marcelo. Tá bom. Tchau.